Olá, queridos do canal Prodiana. Hoje eu vim aqui pra gente falar de um assunto que vocês me pediram lá nos comentários, sobre sondagem. Bom, o nome já diz, né? Sondagem. Nós vamos sondar o nosso aluno. Nós vamos verificar aquilo que ele aprendeu, o que ele assimilou do conteúdo que foi passado, né? A habilidade que ele atingiu ali conforme o BNCC, né? Conforme o que a gente propôs. Então, a gente vai sondar o nosso aluno. Por que é importante fazer essa sondagem? Assim como nos outros segmentos, né, do fundamental, onde a prova é aplicada, a gente faz a prova para saber se o aluno conseguiu assimilar aquilo que foi passado, o conteúdo. E na educação infantil, como nós não utilizamos desse meio, né, da prova, onde o aluno senta ali, responde questões e nós damos nota, a gente faz uma avaliação continuada, que ela percorre durante o ano todo e a gente vai avaliando o nosso aluno. Então, a sondagem, né, ela é para saber mesmo o que o nosso aluno conseguiu assimilar, o que ele atingiu de habilidade ali durante o ano. Então, se você é professora aí de educação infantil e acha que não precisa fazer essa avaliação, você está equivocado e precisa mesmo entender a importância disso, né? A gente sabe que a educação infantil eles estão para aprender de uma forma diferente, né, de uma forma lúdica, mas a educação infantil ela é a base, ela tem um propósito, ela acontece por uma razão. Então a gente precisa avaliar sim o que o aluno está aprendendo para ele chegar bem lá no fundamental, né, para não ficar nenhum resquício, nenhuma lacuna. Porque a gente sabe que uma dificuldade que não é vista na educação infantil, ela se estende lá para o fundamental e é por isso que muitos alunos têm dificuldade, né? Porque a gente não sanou aquilo enquanto ela estava em formação ali na educação infantil. Mas então, como é feita essa sondagem? Cada idade precisa de uma sondagem diferente, porque cada idade tem uma proposta diferente, né? O que o meu aluno precisa saber, o que o meu filho precisa saber ali com aquela idade, né? Então, por exemplo, eu já peguei salinha de 2, 3 anos. O que uma criança de 2, 3 anos precisa saber, por exemplo? As formas mais simples, né? O círculo, retângulo, quadrado, as cores, né? Então eu preciso fazer uma junção daquilo, listar aquilo que o meu aluno precisa aprender naquele ano. E aí, através disso, eu vou fazer uma sondagem. Como assim, Pro? Lá na turminha de 2, 3 anos, por exemplo, das formas, eu fazia plaquinhas, né, com todas as formas aqui, e eu falava, ó, coloca o dedinho para Pro na forma tal, aí a criança ia lá, colocava. Então ali eu conseguia perceber se o aluno tinha dificuldade de confundir alguma forma ou se ele já sabia as formas, para eu poder trabalhar aquilo com ele. As cores também, você pode colocar lápis de cor, né, sobre a mesa e falar, ó, pega para Pro o lápis verde. Então assim você vai sondar o seu aluno para saber o que ele sabe, o que ele deixou de aprender nesse tempo. E aí você vai listando, ó, ele atingiu essa habilidade, ele conseguiu identificar a cor, né? Então você vai sondar mesmo o seu aluno. E aí, como que funciona isso na alfabetização, né? Você vai ver um todo da criança. Na alfabetização é a mesma coisa, você vai sondar para saber onde ela tá, né, ali, em qual estágio ela tá da escrita. Então é muito, muito importante a gente saber para poder trabalhar em cima daquilo. Então, se você é professor, não deixe de fazer essa sondagem com o seu aluno. Isso é muito importante para que não fique nenhuma lacuna. E como o canal ele é mais direcionado para alfabetização nesse momento, então eu preparei um material de sondagem, né? E lá nesse material, vou contar para vocês o que tem nesse material. Nesse material a gente tem uma introduçãozinha, né? Para você compreender para que serve a sondagem, o que ela é. E aí vai estar lá presente o percurso da alfabetização, né? As etapas que a gente precisa seguir, por onde começar. Então, até para você que é mãe, tá ensinando em casa, pai, né? Isso vai te ajudar também. E aí eu montei para vocês um planinho de alfabetização, né? Um caminho para você percorrer ali e dividir em 10 etapas. Eu poderia ter colocado por mês, igual eu faço no meu trabalho, né? Quando eu começo o ano, eu sento para planejar, fazer o plano de ensino do ano todo, né? E aí eu faço por mês, né? E nesse caso eu coloquei por etapas, porque aí você pode começar agora, por exemplo, ou você pode começar agora nas férias de julho, né?
alfabetizar o seu filho, seu aluno. Seu filho, né? Seu aluno não, porque eu acho que não vai ter aula nas férias. Mas você vai poder começar da onde você achar que precisa, ou se você quer começar agora, entendeu? Então tá por etapas, não está por mês. Então, etapa 1, o que você deve ensinar na primeira etapa, né? Da alfabetização, etapa 2. E assim eu fiz uma tabelinha, né? Com as etapas para você seguir. Aí depois, nesse material de sondagem, a gente vai ter as plaquinhas, né? Então, por exemplo, se na etapa 1 a gente vai ensinar as vogais, a prestar atenção no som da inicial das palavrinhas que tem a vogais, escrita com encontros vocálicos, né? O e eu. Então, a gente vai ter as plaquinhas para avaliar se o nosso aluno aprendeu, assimilou aquilo para passar para a próxima etapa. Então, vai estar assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver o material um pouquinho. Olha lá. Aí você vai perguntar para a criança com essa plaquinha. Qual que é essa letrinha que a Pro tá mostrando aqui? Qual que é o som que ela faz? Aí a criança vai fazer, aí você vai identificar, né? A criança já entendeu que o A tem esse sonzinho, eu preciso abrir a boca dessa forma, A, né? E aí você vai ver se ela reconhece as vogais. E para ver se a criança identifica a inicial da palavrinha, né? Que tem a vogal. Eu montei plaquinhas assim, ó. Eu montei essa plaquinha com essas imagens. Então, ó, a gente tem aí um elefante, né? Para começar. Elefante. Aí eu vou perguntar para a criança: qual que é a vogal que começa a palavrinha elefante? Aí ela vai pôr o dedinho aqui na letrinha E e você vai conseguir identificar se ela identificou o som da inicial da palavra elefante. E assim você vai fazer com todas as vogais. Depois a plaquinha pra gente ver os encontros vocálicos, né? Então, ó, quando a gente cai no chão, o que a gente fala? Ai, onde tá escrito ai? Aí a criança vai pôr o dedinho, né? E você vai perceber se ela identificou a junção dos encontros vocálicos para formar a palavrinha ai. E para usar esse material que eu criei, a gente vai precisar das letrinhas móveis, que são aquelas letrinhas que a gente compra individual, soltinhas, né? Bem pequenininhas assim. Tem de EVA, tem de plástico, tem de vários tipos. E é super importante nessa fase de alfabetização. Então, para a gente fazer essa sondagem, para usar esse material que eu criei, a gente vai precisar das letrinhas móveis. Então, ó, quando encontramos alguém na rua, o que nós dizemos? Aí você pede para a criança colocar a letrinha dentro desse quadradinho e ela vai formar O, I, né, do oi. Você vai perceber se ela consegue, né, relacionar a letrinha para escrever a palavrinha oi. Então, tá aí a primeira etapa da sondagem, tem aqui no material para você identificar se o seu aluno ou filho assimilou. Depois a gente vai vir com as consoantes, analisando se ele identificou o som de cada consoante, se ele consegue formar sílabas com aquela consoante e, por fim, se ele consegue escrever as palavrinhas também com as letras móveis. Aí você pode criar a sua sondagem também ali conforme a sua necessidade. E o que eu preparei aqui no final desse material? Uma ficha individual do aluno. Então, para cada etapa 1, reconhecer as vogais, escrever os encontros vocálicos. E aí eu fiz uma fichinha técnica aqui, ó, onde você vai fazer, né, a pergunta para o seu aluno e você já vai ticar ali se ele atingiu parcialmente ou não atingiu. E aí você faz individual de cada aluno ou do seu filho e ali você vai saber, olha, essa letrinha ele não tá reconhecendo, ele não tá lembrando o som, então eu vou trabalhar mais essa letrinha. E essa ficha tem para todas as etapas. Se você tá na etapa 1, você faz ali a sondagem para ver se você pode passar para a próxima etapa. E assim você vai conseguir atingir o seu objetivo de alfabetizar o seu filho, o seu aluno, né? Tendo esse cuidado, fazendo essa avaliação, essa sondagem para saber qual é a dificuldade dele, se você já pode avançar no conteúdo. E isso não serve só para alfabetização, né? Serve para todas as disciplinas. Ela é muito importante mesmo. Ai, Diana, mas na minha sala de aula não tenho tempo de fazer essa sondagem, porque eu estou sempre com todos os alunos juntos e é aquela barulheira, aquela confusão. Ah, vamos trabalhar isso, né? Coloca ali as crianças para jogarem um jogo, montarem um quebra-cabeça, né?
algum tipo de Lego, para que as crianças na sala estejam distraídas, enquanto você chama um por um individualmente. Conversa aí com a sua diretora, com a sua coordenadora, né? Eu acho super válido, explique que aquele dia você vai usar a maioria das aulas para fazer essa sondagem, né? Então, use um tempo, tire esse tempo para você avaliar o seu aluno. Isso é muito importante mesmo na educação infantil, ainda mais na educação infantil, né? Porque tudo começa ali da base. Então, a gente não pode deixar nada passar, nenhuma lacuna. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar com o nosso aluno para que a gente possa avançar e, como eu disse, atingir o nosso objetivo, né? Que não é só alfabetizar, mas formar o nosso aluno. Bom, eu espero ter ajudado vocês, eu vou disponibilizar esse material, vai estar aqui no link, né? Ou num comentário aqui fixado abaixo do vídeo. Então, se você tem interesse nesse material, vai ser um valor bem simbólico para ajudar você a sondar o seu aluno ou seu filho aí em casa, para que você possa seguir uma etapa, né, para a alfabetização. Você que aí não sabe como começar, né, eu sempre sugiro que você comece devagar, sempre pelas vogais, os encontros vocálicos e apresentando as consoantes, né, uma vez por semana. Você trabalha ali firmemente uma consoante, depois ele vai conseguir identificar a junção com as vogais. Então, tem uma etapa a ser seguida, né, para que facilite para a criança e para você também. Então, não deixe de fazer a sondagem. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, deixe o seu like. Se você tem sugestões de vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo, até a próxima!